E aí, quando o escândalo estourou lá no ano de 1884, né, com o Henri Sauce, que fez a denúncia sobre a infâmia, pouco tempo depois, Ley-Marie começou a tentar se explicar, né, o que tinha acontecido, depois de já ter cometido tantos outros desvios de diversas ordens, né, mas ele foi tentar se explicar. E aí, além de ter adulterado uma comunicação que entrou lá no livro Obras Póstumas, ele adulterou a mesma comunicação duas vezes, gente, porque ele queria tentar convencer as pessoas de que Kardec tinha alterado o conteúdo na quarta edição, né? Porque ele sabia que a quarta edição tinha saído em 69, embora tivesse 68 na capa, que foi um erro da tipografia. Mas era necessariamente a quarta edição, que só pôde ser feita no ano seguinte, mas com Kardec ainda em vida. Então, Simone Privato descobriu o exemplar da quarta edição que desmascarou essa alegação de Ley-Marie, porque esse exemplar da quarta edição tinha o mesmíssimo conteúdo original das três anteriores. Era só uma reimpressão. Então, isso mostrou que Ley-Marie, como em tantas outras oportunidades, estava escondendo alguma coisa. Logo após a desencarnação de Kardec, houve um golpe. A gente pode falar aqui à vontade sobre esse golpe, né? Esse golpe, eu posso dizer que foi a criação de uma empresa chamada Sociedade Anônima, né, da Caixa Geral Central do Espiritismo e tal e tal. Então, foi através dessa empresa que as adulterações aconteceram, né? Tudo isso em detalhes. E aí, Ley-Marie, ele, quando esse escândalo acontece, ele chama o senhor Delian, que era o gerente da Sociedade Anônima, e chama também outras duas pessoas ligadas à tipografia para testemunhar. E olha, gente, eu me coloquei no lugar de um juiz, porque a primeira coisa que, vendo essas três pessoas sendo chamadas para testemunhar, caso a gente tivesse um processo, imediatamente eu verificaria que são pessoas que não poderiam servir como testemunhas. Embora eles tivessem também depois se contradito em vários pontos, né? Eles cometeram vários erros lá. Olha, são tantos detalhes que, se você compara, você vê que algum deles ali, ou todos eles, estão faltando com a verdade. Mas por que eles não poderiam servir como testemunha se estivéssemos num processo? Porque, primeiro, Delian era amigo íntimo, né? Não sei se tem alguém da área jurídica aí, gente, mas Delian fazia parte do mesmo grupo mediúnico de Ley-Marie já havia muitos anos, né? Então, ele estava ali à frente da sociedade anônima e, quando ele decidiu não mais participar da sociedade anônima, ele simplesmente eles eram uma espécie de donos dessa nova estrutura do espiritismo que eles criaram, né? Como uma mera empresa com finalidade comercial. Eles faziam parte do mesmo grupo mediúnico e Delian, inclusive, entrega a propriedade, digamos assim, da sociedade anônima para Ley-Marie, quando ele decide sair, se eu não me engano, em 71 ou 72. Né? Por outro lado, você tinha lá o Rouge e o Rousset, que eram pessoas ligadas à tipografia, digamos assim, à gráfica, que cuidou da impressão dessas obras, né? E que não eram somente parceiros comerciais que tinham interesse na causa, né? Eles eram aqueles que estavam realmente receosos do que poderia acontecer caso ficasse configurado, né, configuradas as adulterações, porque, pela legislação francesa, esse controle, as penalidades, todas recaíam sobre essas pessoas, né, esses tipógrafos, essas pessoas responsáveis por esse trabalho. A fiscalização do governo francês era sobre as tipografias, não sobre as editoras. Então, essas pessoas, elas tinham, obviamente, o interesse de negar qualquer possibilidade de adulteração, mas, como a gente sabe, lá aconteceu, né? Eles tentavam defender a mesma tese de Ley-Marie, né? Por exemplo, Rouge, ele diz que fez uma tiragem de 3.000 exemplares, quando tinha sido de 2.000 exemplares somente. Olha, gente, com relação a esse ponto, eu recomendo, assim, fortemente
o livro de Simone Privato com relação a esse ponto, porque ela fez um verdadeiro raio-x sobre isso, né, sobre esse momento em que Lei-Marie começou a se enrolar, né? Porque não tinha como ele esconder tantos malfeitos. E o último deles que nós descobrimos foi essa adulteração em uma carta que ele coloca, primeiro na Revista Espírita, ele já coloca ela adulterada, e depois ele adultera de novo para colocar na Obras Póstumas. Ele escreve isso aqui na Revista Espírita de 63, ó. Toda ideia nova tem contra si necessariamente todos aqueles cujas opiniões e interesses ela contraria. Em 58 ele diz: nenhuma ideia nova, por mais certa e bela que seja, se implanta instantaneamente no espírito das massas, e aquela que não encontrasse oposições seria um fenômeno insólito. Por que seria o espiritismo uma exceção à regra geral? Toda ideia nova forçosamente encontra oposição, e nenhuma há que se implante sem lutas. Ora, nesses casos, a resistência é sempre proporcional à importância dos resultados previstos, porque quanto maior ela é, tanto mais numerosos são os interesses que ela fere. Agora eu vou ler um aqui, gente, do Espírito da Verdade, que Kardec recebeu em 56, ou seja, antes do Livro dos Espíritos. O Espírito da Verdade disse: suscitarás contra ti ódios terríveis, inimigos encarniçados se conjurarão para a tua perda. Ver-te-ás abraços com a malevolência, com a calúnia, com a traição mesma dos que te parecerão os mais dedicados. As tuas melhores instruções serão desprezadas e falseadas. Por mais de uma vez sucumbirás sob o peso da fadiga, o espírito da verdade. Vocês percebem, gente? Isso não é uma coisa nova, né?